Pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos iniciar com mais uma aula, né? Hoje nós teremos uma aula de história. E, como eu já até disse para vocês, o nosso assunto de hoje é sobre a cidadania, né? Nós trabalhamos esse conceito dentro da disciplina de geografia, mas ele também aparece na disciplina de história, tá? Cidadania na Grécia Antiga. Olha bem, pessoal. Nós precisamos entender o seguinte, que ser cidadão não é simplesmente você residir. Mas essa imagem é onde luta aqueles cavaleiros medievais? Também. No Império Grego houveram muitas guerras, né? Inclusive, eu já até comentei com vocês sobre dois filmes, né? 300, né? Troia. E envolveram histórias, né, sobre guerras gregas. Tá? Mas a questão aqui hoje não é as guerras, né, que iam entre os gregos. Sim, o exercício da cidadania pelos gregos. Ser cidadão não é simplesmente você nascer em um município ou em um estado ou em um país, né? Ser cidadão envolve uma série de atribuições, né? Como direitos e deveres, tá certo? E tem até uma perguntinha aqui, né? Você já ouviu falar, vou até destacar ela aqui, você já ouviu falar em cidadania? Né? Nós comentamos a respeito de cidadania em geografia, né? E a gente até abordou alguns pontos muito importantes, como, por exemplo, a questão dos direitos humanos. Né? O que são direitos humanos, pessoal? Direitos humanos são direitos que todo ser humano tem. Agora, vale lembrar que nem sempre esses direitos são respeitados, né? Da mesma forma que os deveres. Nós não podemos supervalorizar os direitos e esquecer os deveres. As tarefas novas agora? Inclusive, Sei lá. sim, das tarefas Não novas. tem, não. As tarefas novas, está no envelope novo. Inclusive, pessoal, existe uma frase muito falada, né? Que direitos humanos é para humanos direitos. E, na verdade, não é. Direitos humanos é para todo ser humano, seja ele direito, seja ele uma pessoa que cometeu um erro. Tá? Todos têm direitos. E esses direitos, eles são garantidos pela Constituição. Tá? Lá na Constituição diz que todos somos iguais diante da lei. Quer dizer que, se você, né, dirigindo um carro, claro que não agora, né, daqui a alguns anos, quando você for habilitado, e aí você está dirigindo um carro e tem um sinal de pare. Você para, você
um ser humano direito. E alguém imprudentemente veio e bateu a traseira do seu carro. Ele foi um ser humano errado, mas todos os dois têm os seus direitos garantidos, né? Por exemplo, casos que é necessário um processo judicial por danos, a pessoa errada também tem direito a um advogado. Tá? Então, não é o fato de você estar certo ou errado que lhe dá direitos. É simplesmente o fato de você ser um ser humano. Diferentemente, por exemplo, né, a, a história, né, da humanidade. Nem sempre certos grupos, né, certas etnias foram considerados como seres humanos. Tá? Nós vamos tocar nesse assunto ainda melhor, né, quando falarmos sobre a escravidão no Brasil. Vale lembrar que, na história da humanidade, diversos grupos foram escravos, né, foram tratados em regime de escravidão, porém, no Brasil, os indígenas foram escravizados por um certo tempo e os negros, né, a maioria da história do Brasil, viveram em regime de escravidão, mais de 300 anos. Tá? Aqui no Brasil tem mais de 500 anos de existência, mas os negros foram tratados em regime de escravidão por mais de 300 anos, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? A princesa Isabel, provavelmente vocês já ouviram falar, se não, estão ouvindo agora, ela assinou, né, o que nós chamamos de Lei Áurea, né? Lei Ouro. Áurea quer dizer, é uma palavra em latim que quer dizer ouro. E nessa lei, ela decretou a liberdade de todos os escravos brasileiros. Porém, pessoal, isso quer dizer que, a partir daquele momento, os negros teriam liberdade, né? Não. Por quê? E aí, as leis brasileiras diziam que quem estivesse na rua à toa tinha que ficar preso. E o indivíduo, ele era escravo, agora ele é livre. Só que ele era livre, não tinha casa para morar, não tinha emprego, não tinha o que comer, e aí ele tentava, né, a sorte, tentava arrumar um emprego, tentava. Nisso ele ia para a rua. E ele era acusado de vadiagem, era preso. Quase que 100% dos presos, logo após a Lei Áurea, eram negros, simplesmente porque estavam na rua, né, tentando a sorte, tentando conquistar o seu espaço. Então, justamente por causa dessas questões, né, que veio a Declaração Universal, não é brasileira, é universal, ela vale no mundo inteiro, dos direitos humanos, né? Mas vamos lá, vamos aqui no texto. Bruna, lê esse trechinho aqui para nós, por favor. E aí, Biel, bacana? Até onde? Até onde? Costuma-se entender como cidadania os direitos e deveres que temos como cidadão de uma sociedade. Essa definição também está relacionada a questões políticas como direito e dever de participantes na escolha dos nossos governantes. Olha bem, pessoal. Deixa eu só responder aqui uma pergunta da Maria Clara. Um minutinho. Olha bem, pessoal, o que o texto está dizendo, né? Que quando nós falamos, trabalhamos ou buscamos a entender
conceito, a ideia de cidadania. Deixa eu responder outra pergunta aqui. Um minuto. Pronto. Quando nós tentamos entender o conceito, né, de cidadania, geralmente a gente associa a ideia, né, direitos e deveres. Certo? Agora, dentro dos direitos que nós temos, dentro do nosso regime, que é a democracia, entenda bem, gente, democracia, ela atribui a ideia, né, que você tem liberdade. Por exemplo, você tem liberdade de falar, não, eu pertenço, eu gosto de tal religião. Tudo bem. Eu pertenço, eu torço para o time fulano de tal. Não tem problema. Nesse caso, pessoal, nesse caso, essa sua liberdade, ela precisa ser respeitada, certo? Então, por exemplo, o ano que vem será um ano eleitoral, né? Novamente, as pessoas estarão se reunindo para escolher, né, os deputados estaduais, o novo governador, os deputados federais, os senadores e o presidente da República. Alguém, às vezes, vai te falar, não, eu vou votar no fulano de tal, e você vai falar, que é isso, cara, você tá louco? Vai parecer extremamente contraditório, mas, na verdade, o fato da pessoa escolher aquele outro, ou achar que aquele outro é o ideal para ser o seu líder, precisa ser respeitado. Tá? Então, isso é direito. Direito. A Constituição e sociedade, né, num regime democrático, te dá a liberdade de você fazer essa escolha. E detalhe, você tem liberdade de se expressar. Claro que nós não podemos confundir a liberdade com a falta de educação. Tá bem? Às vezes, seu pai está conversando com alguém e aí você entra no assunto e fala, pai, você está mentindo. Isso aí, gente, não é liberdade. Isso é falta de educação. Você tem direito de opinar? Sim. Mas a sua opinião, ela não pode ferir o direito da outra pessoa. Entenda bem, pessoal. Bullying. O bullying, ele acontece justamente porque as pessoas acham que elas têm direito de falar o que pensa. Só que, quando você fala algo que fere, que magoa, isso aí já não é mais o seu direito sendo preservado. Isso aí é uma agressão. Então, vamos entender a diferença entre direito, entre liberdade de expressão e a agressão propriamente dita. Tá certo? Então, você como ser humano, tem direitos, entre eles, direitos esses relacionados a questões políticas, né? No caso aqui, você tem o direito, né, que também é um dever, de participar na escolha dos governantes. Vocês participam na escolha, por exemplo, do diretor de uma escola, né? Inclusive, o ano que vem vocês vão estar em outra escola e, às vezes, vão participar de um processo eleitoral. Já que, no caso, no Brasil, o aluno tem esse direito. Tá? Olha bem, pessoal,
essa ideia de cidadania está relacionada à noção de democracia, tá? Você conhece esse termo? Ou seja, você conhece a palavra democracia? Provavelmente já ouviu falar. Maria Eduarda Ferreira, bom dia. Apareceu aqui Bom na minha dia. tela. Tudo bem com você? Tudo. Aproveita que... você ainda não achou a tarefa. Biel, vamos lá, Biel. Essa parte que eu destaquei aqui responde a essa questão da democracia. 3 linhas, Biel. Lê para nós. Tá, ele tem origem na Grécia. Para entender esse conceito, bem como das origens da cidade, da cidadania, precisa primeiramente compreender alguns aspectos da história da Grécia. Primeiramente, Olha bem, pessoal. A pergunta é: você conhece o termo democracia? O termo democracia, ele está relacionado, tá? Ele tem origem à Grécia Antiga, né? Justamente por quê? Porque os gregos, eles estão entre os primeiros povos que tiveram a liberdade, né, de escolher alguns dos seus líderes políticos, certo? Então, essa ideia, para a gente entender a ideia da democracia, nós vamos voltar lá na história da civilização grega, tá certo? Maria Eduarda, lê para nós aqui esse trechinho. A Grécia se localizava na Europa. A intenção do território da civilização grega na antiguidade se modificou durante sua longa história. Porém, em seu auge, a Grécia Antiga compreendia o sul da Península Balcânica, as ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor, como é possível observar no mapa a seguir. Olha bem, pessoal, preste bem atenção nesse detalhe. O primeiro ponto aqui é a localização da Grécia, né? Deixa eu colocar aqui na tela um mapinha que fala sobre o Império Grego. Mas vale ressaltar o seguinte, que o tamanho do Império Grego ele mudou de acordo com o tempo. não se preocupa, não estão te vendo. Por quê? Peraí. Porque com as guerras, e os gregos venceram muitas guerras, a extensão do território ela foi ficando cada vez maior. Tá? Por exemplo, Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador do Império Grego, ele conseguiu atingir, né? Ele conseguiu estender o território grego até na Índia. Deixa eu colocar aqui para vocês um mapinha. O ideal seria um mapa um pouquinho maior, para vocês terem a ideia. Não, mas esse aqui dá para vocês terem uma boa ideia do Império Grego. Olha bem, aqui está a África, certo? Aqui está a África. Aí, aqui nós temos
toda essa extensão em vermelho, Cadê não é? Chega mais perto. chegar mais perto, vamos ver se dá certo. É. Vamos ver se dá certo aqui. Não deu, não deu. Deixa eu fazer outra coisa. Às vezes amplia um pouco a imagem. A imagem ficou pequena, né? Aqui vai melhorar um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui, pessoal. Ó, aqui tem a África, né? Nós estamos no Brasil. O Brasil fica do lado esquerdo aqui da África. Toda essa região destacada em vermelho aqui, ó, fazia parte do Império Grego, né? Como já foi até lido, né? Essa região aqui, a Península Ibérica, né? Toda essa região. É uma área bem grande, tá certo? Só que houve épocas que essa área foi estendendo, né? Até chegar na Índia, que está bem longe. E a Índia, gente, é gigante, tá? Então, os gregos, eles conquistaram, né, uma vastidão. Cadê a América? A América está aqui do lado esquerdo. Ela não aparece nesse mapa, não. Está do lado esquerdo. E longe, muito longe. Né? E os Estados Unidos também? Pois é, os Estados Unidos está do lado esquerdo. Todo o continente americano fica aqui do lado esquerdo. Deixa eu pegar um mapa mundi. Fica mais fácil vocês verem. Isso, vou pegar o planisfério aqui. Deixa eu colar lá naquela imagem. Para vocês entenderem dentro do mapa, né? Ó, vocês estão vendo o mapa mundi? Sim ou não? Eu tô vendo, tia Dana. Eu posso perguntar o Brasil? Não, precisa não. Aí, onde tá? Isso, aqui está o Brasil, aqui está os Estados Unidos, o Canadá, certo? E nessa região aqui, ó. A Amazônia está aqui, ó. Nessa região aqui do mapa, onde o cursor do mouse está, ficavam as ilhas gregas, né? Agora, deixa eu ver. Deixa eu comentar aqui um pouquinho. Cadê o Oceano Pacífico? Aqui, ó, o Oceano Pacífico está do lado esquerdo, aqui da América do Sul. Entre a América do Sul e a África, que está aqui no centro do mapa, está o Oceano Atlântico. O Titanic afundou lá. O Pois é. Titanic. E entre Tia a Dana, que África... mapa é esse daí laranja? Como? Um estado aí laranja, lá em cima. Fala aqui? É, aquele laranja lá em É a cima. Groenlândia. É a Groenlândia. Groenlândia, teoricamente, é onde o Papai Noel mora. Quem acredita no Papai Noel? Tô fora. Você tá fora, Bruno? No norte. Então, pessoal, ó, nessa região aqui ficava um conjunto, né, de ilhas gregas. E, claro, esse território ele se estendeu para a África e para a Ásia, né, onde os gregos passaram a dominar quase tudo isso aqui, ó. Vale lembrar que nessa época, Brasil, né, ou seja, América do Sul, América do Norte, eram desconhecidos do mundo da época, né?
Então, o Império Grego Imagina se fosse conhecido. ele teve uma expansão muito grande. Nós não podemos dizer, o Império Grego teve esse tamanho, não. Ele expandiu. Tá certo? Agora vamos ao que interessa, pessoal. Eu vou ler essa parte porque tem umas palavrinhas bem estranhas, certo? Ó, o surgimento da polis, a democracia ateniense. Inicialmente, os gregos se organizavam em gênos, que eram comunidades governadas por reis. Conforme os gênos cresceram, para melhor organização e defesa, surgiram as denominadas cidades-estado. Por exemplo, uma vila pequenininha era chamada de gênos. Essa vila crescia e se tornava uma cidade, passava a ser chamada de cidade-estado. Tá? Por exemplo, entre as cidades-estados mais famosas, com certeza vocês já ouviram falar, Atenas. Sim ou não? Já! Já. Muitas vezes. Em desenho! Isso. Se vocês ouvem falar em Cavaleiros do Zodíaco, com certeza... Ô, Nabu! É só Vocês- ver Mulher Maravilha e pronto. Você já... Aí, pessoal, nós temos Atenas, nós temos Troia, tá? E inúmeras outras. As mais populares são Atenas e Troia. Nós temos Esparta, que são... Estão entre as... Esparta. Estão entre as cidades-estado. Sim, Esparta. Inclusive, o filme 300, ele conta parte da história de Atenas e de Esparta. Tá? E aí é o seguinte, pessoal. Os espartanos, dentro do Império Grego, eles eram ocupavam um destaque muito grande. Tá? Por exemplo, as mulheres espartanas, elas tinham o direito de falar em público. Isso é o quê? Isso é democracia. Mesmo num país que já buscava o modelo de liberdade de expressão, né, de igualdade de direitos, mas na maioria das cidades, estados do Império Grego, mulheres não falavam. E, detalhe, na maioria da história da humanidade, mulheres não tinham o direito de falar. Inclusive, o direito ao voto da mulher, ela veio recentemente. Tá? A grande maioria da história da humanidade, a mulher ela não tinha direito. E aqui, entre os espartanos, a mulher ela tinha liberdade de falar em público. Por quê? Porque na história, ao longo dos anos, a mulher, se ela quisesse falar alguma coisa, ela tinha que falar em casa com o marido. Ela não podia falar no meio das outras pessoas. Mas Esparta dava esse direito à mulher. Certo? Então, olha bem, cada cidade ou polis, lembra bem, polis, cidade, possuíam um governo independente, um exército, moeda, fronteiras próprias. Apesar de independentes, possuíam uma cultura similar, ou seja, falavam o mesmo idioma, usavam o mesmo alfabeto. Isso quer dizer o quê? Esse grupo de pessoas que viviam separadamente, eles ainda assim formavam uma única nação. Tá? Aparece aí Alexandre o Grande, que consegue unificar. Né? Ou seja, Alexandre ele faz com que todas essas cidades-estado que viviam separados tenham uma união. Olha bem, pessoal, aqui vocês têm uma imagem, né, de ruínas gregas, tá? Continuando aqui, eu vou continuar lendo, porque, como eu disse para vocês, as palavrinhas elas são bem diferentes, né? Por quê? Porque elas vêm do idioma grego. Inclusive, pessoal, o nosso conjunto de letras chama alfabeto.
Tá? Alfabeto, por quê? Porque as duas primeiras letras gregas eram alfa e beta. Por isso a gente chama as letras de alfabeto, certo? Isso quer dizer o quê? Os gregos exerciam grande influência nas nossas vidas. Deixa eu continuar aqui a leitura, pessoal. As polis. Polis é o que mesmo? Polis, cidade. Tá? As polis tinham como centro político as acrópolis, que eram localizadas nas partes mais altas da cidade. Ou seja, os políticos se reuniam num ponto chamado de acrópole, em que se encontravam as construções importantes, como templos religiosos para culto a seus deuses e a ágora. Nós conhecemos uma palavra parecida aqui, agora. Porque, lá é ágora. O que é ágora, tio Adenauer? Lugar onde os cidadãos das polis, ou seja, das cidades, se reuniam. Só um detalhe, pessoal. Como que é o nome da cidade vizinha aqui nossa? Quirinópolis. Ó, aparece a palavrinha polis. Sim ou não? Sim. Sim, Quirinópolis. O Quirinópolis. Muitas cidades brasileiras têm a palavra polis agregada ao seu nome. Bem? Pode falar. Eu tô morando em Quirinópolis. Sim, eu sei. Por causa do seu pai, né? Ele foi promovido no trabalho e aí vocês tiveram que se mudar para Quirinópolis, né? Muito bom. A gente vai mudar de novo. A gente vai mudar de novo para outra casa. Ah, vocês vão alugar uma outra casa agora. E vocês moram de aluguel, né? Certo. Então, pessoal, ó, o que é a ágora? Era o lugar onde os cidadãos das polis, ou seja, das cidades, se reuniam. E, gente, entre os gregos era muito comum, né, nesse local, né, chamado de ágora, as pessoas debaterem, elas conversarem sobre assuntos. Todo mundo... Não, gente, isso aqui era coisa para nobreza. Aí tinha a casta, né, o grupo... Para os nobres, né? Cidadãos livres, essa é a ideia, cidadãos livres. Porque a escravidão ela existia nessa época. Só que nessa época a escravidão ela não era de pessoas negras, não tinha assim, o negro ele é escravo. Não, nessa época não. Nessa época qualquer pessoa que por exemplo, teve uma guerra, e a cidade, a nação que venceu a guerra, ela pegava o despojo. O que era o despojo? Ela ia lá e pegava os jovens e levava para a sua cidade natal um escravo. E ela pegava aquele escravo e vendia para outra pessoa. Certo? Então, os escravos, eles não tinham esses direitos, tá? Eles não se reuniam, eles não debatiam. Mas a elite da sociedade grega, né? Os homens livres, às vezes não era nem a elite, mas só o fato de serem livres já lhes dava o direito, né? E eles se reuniam na ágora para debater. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? Aqui está uma região, uma imagem, claro, não é uma imagem real, um desenho, das pessoas reunidas, né? E nessas reuniões, elas debatiam diversos assuntos, tá? Diversos assuntos. Vamos voltar aqui. Então, para administrar as cidades, cada cidade-estado adotou uma organização política própria. Por exemplo, para os atenienses, quem são os atenienses, professor? Os cidadãos da cidade de Atenas. A política era de extrema importância, motivo pelo qual foi desenvolvida a partir da vida social da polis, ou seja, da cidade.
constituindo-se em objeto de reflexão de vários filósofos da época. Ou seja, os políticos... Augusto marcou algo aí, né? O que é aquele negócio ali? Oi? Ali no cantinho. Ampliando aqui. Um cachorrinho. Não, parece que é uma armadura. Não, para mim é um